Oi, gente, tudo bem? Bom dia, médio. Bom dia, primeiro ano. Trazendo aqui a nossa unidade 2, enfim. Enfim, né, já, que é a unidade 2, né? Ficou um tempão na unidade 1. Tava cansada já da unidade 1. Pessoal, trazendo então aqui a unidade 2 para vocês, que fala sobre os bárbaros, né? Lembrando que no primeiro bimestre nós falamos um pouquinho, lá no finalzinho de Roma, lá no finalzinho, quando nós falamos daqueles povos do Oriente, Mesopotâmia, Egito e tal, chegou o momento que nós falamos de Grécia e Roma. E lá no finalzinho de Roma dos slides, quem quiser lembrar, lá no finalzinho de Roma eu citei os bárbaros e o livro traz um módulo só de bárbaros, tá? Tô enviando esse módulo inteiro, essa unidade inteira, é bem curtinha, tá? Não tem muito mistério não, pra gente poder entrar, já estamos aqui na Idade Média, né? A gente já tá aqui na Idade Média, falamos de Oriente Medieval, né? E agora a gente vai falar aqui mais especificamente de Império Romano, do feudalismo ali na Europa, tá? O Oriente Medieval foi quando nós falamos lá do Maomé, lá a expansão do islamismo, né? A queda, os xiitas, os sunitas. Aqui a gente já está chegando no Ocidente, a gente já está vindo mais para cá para falar especificamente de Roma, daquelas invasões, dos bárbaros invadindo entre aspas, né, gente? Bárbaros entre aspas, é importante enfatizar isso aí, né? Desses povos bárbaros vão ter seu peso de responsabilidade, vão sim, mas não sozinhos, não vão ser culpados pelo Império Romano ruir, né, que não vai deixar de existir, mas pelo Império Romano enfraquecer, não vão ser responsabilizados sozinhos. A gente vai conhecer um pouquinho dos bárbaros aqui, tá? Apresentando então a unidade 2, tá? Vamos lá, hoje dia 9, século 3 e 5. Trouxe aqui uma imagem bem legal. Essa aqui é uma tirinha, né, do Agar. É um viking, né, um dos povos germânicos aí, né, onde aproximadamente ali onde é um pedaço aí da Alemanha, né, a Germânia, onde é um pedaço aí da Alemanha. Esses povos viviam ali, vão vir migrando, né? Os hunos vão vir aí lutando com esses caras, eles vão invadindo aí o Império Romano muito por causa dos hunos, os temíveis hunos, né? E o Agara aqui fala, né? Eu gostava mais das coisas antes de ficarem tão bem organizadas. E aqui tem saque, pilhagem, tem horário, fecha sábado e domingo, né? Os bárbaros, povos bárbaros, entre aspas, os povos germânicos, tinham uma organização, né, política descentralizada. Quando eu falo de Império Romano, quando eu falo daquela centralização do poder concentrado na mão de um cara só, que era o imperador, os bárbaros não tinham isso não. Tá? A gente vai falar um pouquinho lá na frente, essa descentralização, esses clãs, essas tribos, entre aspas, germânicas, eram muito diferentes desse império. Por isso que ele fala aqui, né? Esse Império Romano. Por isso que ele fala assim, eu gostava muito mais quando era desorganizado. Né? Então, quando começou a organizar saques, pilhagens, as invasões ao Império Romano, que eles promoveram muitas invasões, né? Os saques, as pilhagens, os sequestros, né? Aquele temor dos bárbaros invadindo, quando começaram a organizar tudo bonitinho, com data e horário, ficou muito contrário ao que eles vinham vivendo durante muito tempo. Na verdade, isso é só uma tirinha, tá, gente? Não teve organização disso, não. É só uma brincadeira para falar da organização política dos povos germânicos, tá? Século III, as incursões vão tá começando, e no século V vão bombar mesmo. Os hunos estão vindo também ali do Oriente e estão empurrando, né, brigando, entrando em luta aí com esses povos germânicos que já estão ali vivendo à margem do Império Romano. Vai ser quando eles vão invadir, né, muito assustados aí com os hunos, tentando fugir dos hunos, e vão causar todo aquele medo e insegurança ali dentro do Império Romano. As pessoas vão fugir para viver lá com o senhor feudal. Aqui tem um capítulo que fala especificamente de feudalismo. Essas pessoas vão fugir, vão estar desesperadas, medo, insegurança, temor dessas invasões. E vai começar a nossa Idade Média no Ocidente, vai começar o momento em que o Império Romano tá vazio, o comércio vai estar enfraquecido e a vida vai ser em torno do campo, a vida vai ser no interior com a proteção do senhor feudal, tá? Bárbaros. Eu tenho aqui três tipos, né, de grupos bárbaros. Bárbaros eu uso sempre entre aspas, porque o bárbaro é o outro. O bárbaro era colocado aí pelo povo romano, né? Pelos romanos, o bárbaro é o cara que se veste com a pele do animal para se proteger do frio, o cara que come com a mão, usa aquela barba grande, sabe? Nossa, que bárbaro, que vândalo, que cara estranho. Por que estranho? Se ele tinha a cultura dele. Os romanos tinham a cultura deles e os bárbaros tinham, os povos germânicos tinham a cultura deles. Quando a gente fala bárbaro, é no sentido pejorativo, no sentido negativo mesmo, tá? Tártaro, mongóis, eslavos e os povos germânicos
ou povos germanos, visigodos, ostrogodos, alamanos, burgúndios, anglo-saxões, lombardos, francos. Aqui fala bastante de francos, né? Tivemos aí imperadores francos importantes. Os francos, esses povos vão ser os povos que vão migrar mais para dentro do Império Romano, por isso fala mais de povos germânicos, né? Mas tivemos também outros grupos, como os tártaros mongóis, que eram os hunos, os temíveis hunos, e os eslavos, tá? Aqui eu botei um quadrinho falando das características desses povos. Eram politeístas, muito diferente lá do Império Romano, que mais tarde vai começar a experimentar o que é cristianismo. No comecinho era politeísta, mas depois vai experimentar o cristianismo quando nascer Jesus, né? É um poder descentralizado, eu falei para vocês naquela tirinha lá do Agar. Usavam muito a questão da oralidade, não tinha essa coisa do teatro, da comédia, da tragédia que vai ser trazido aí da Grécia para Roma. E uma agricultura de subsistência, tá? Vindo para cá, eu trago a diferença, né? Aqui um romano fala, nossa, que bárbaro seu modelito. Esse bárbaro aqui foi usado no sentido pejorativo. Foi usada no sentido negativo da palavra. Foi usada no sentido de que bárbaro, que estranho, que esquisito, que diferente, né? Diferente. Ah, cada um usa o cabelo que quer, a roupa que quer, a armação do óculos que quer, o aparelho no dente. Cada um usa o que está feliz, né? Cultura não se discute, né? E aqui o romano olhava para o bárbaro diferente, né? Essa barba grande, esse cabelo comprido, tão diferente, né? É apenas diferente. Tá? Não tem essa questão de melhor nem pior, apenas diferente, tá? Tinha também a questão dos bárbaros não falarem o latim, falarem ali um dialeto indo-europeu, se eu não me engano, tá? Inclusive, eu tentando ouvir, existem estudos que falam sobre esse dialeto, sobre esse idioma, né, que os bárbaros falavam, e parece muito com o alemão, o ir, o ICH, né? Eu acho que o professor de português, obviamente, vai falar melhor do que eu, mas o ir, eu amo você em alemão, é ich liebe dich, né? Só que você pronuncia ir liebe dich, pronuncia assim, mas é CH no final, né? Então essa pronúncia, quando a gente ouve, quando eu vi um estudo, né? Buscando na internet um estudo sobre os dialetos dos povos germânicos, usavam muito esse ir, né? O ICH, o ish. Então, lembrando muito aí o idioma alemão, tá? Não falavam o latim, que os romanos falavam, e tinha uma cultura muito diferente. Por isso eram o outro, por isso eram os bárbaros, tá? Eu venho pra cá, trago o Agar de novo, o Agar falando, filho, só existem apenas dois tipos de pessoas no mundo, quem é bárbaro e quem não é. Tá? De acordo com quem, pai? Com os bárbaros. Então, a gente percebe aqui que os bárbaros também tinham uma visão diferente em relação aos romanos, principalmente quando os romanos começarem a tratar com esse sentido pejorativo, negativo. Nossa, que esquisito, esse cara come com a mão. A primeira cena, uma das primeiras cenas do filme do Gladiador mostra uma guerra, né, entre Roma e os bárbaros. Tá? Os bárbaros invadindo e esse gladiador, que era o general do exército, lutando contra os bárbaros. Né? O bárbaro chega no alto de uma colina, né, e fala para o gladiador com todo o exército romano atrás dele, olha o que eu faço com o teu soldado. E ele com a cabeça do cara na mão, sabe, pingando sangue, o bárbaro. Então isso era barbárie, né? Olha o que o bárbaro faz, mas o romano também fazia, tá? Então a gente percebe que essa questão é uma faca de dois gumes, né? Era de um lado e do outro. Como é o preconceito hoje, né? Às vezes eu posso estar apontando aqui, mas em algum momento eu posso ter cometido isso também, a gente sabe que não é certo, mas a gente pode ter cometido, nossa, que estranho, nossa, que cabelo diferente. Não tem que apontar, cada um tem o seu jeito de ser, né? Vindo para cá, eu vou falar mais especificamente dos francos. Nós temos aí duas dinastias, né? Dinastia é aquela família que fica muito tempo no poder, né? Que fica muitos anos no poder, né? Passa do biso pro avô, do avô pro filho, pro neto, pro bisneto e tal, tá? A dinastia merovíngia, que vai descender aí do Meroveu, né? Do cara que vai estar governando aí, do líder do clã, o Meroveu, né? Do Meroveu vem o Clovis está aqui, olha, vai ser o primeiro rei, na verdade, não é líder do clã, mas vai governar aí, né, esse povo franco como primeiro rei, tá? Mais tarde a gente vai ter um imperador também.
tá? Nesse povo franco, e quem auxiliava ele era um mordomo do palácio, como se fosse um ajudante ali na administração. Esses mordomos vão ganhar tanto poder que vai surgir um cara chamado Carlos Martel, tá aqui embaixo destacado em azulzinho. E aí, quando a gente fala da morte do Clovis, esses mordomos, principalmente o Carlos Martel, vai ganhar muito poder. E esse Carlos Martel vai dar origem à dinastia carolíngia, tá? Então essa dinastia merovingia, em homenagem aí ao Meroveu, que vai ser o primeiro líder do clã. O filho dele é o Clovis, né? O Clovis vai governar com a ajuda dos... Então vai passando de uma pessoa para outra, até que o Carlos Martel vai interromper essa dinastia merovingia e vai dar início à dinastia carolíngia. Tá? Do Carlos Martel, lembrando que o Carlos Martel, a gente falou da Batalha de Poitiers lá atrás, né? Quando eles vão vencer aí, vão impedir o avanço da expansão muçulmana e do Maomé, já não era mais Maomé, né? Essa expansão muçulmana aí na Europa, quem vai estar governando vai ser o Carlos Martel, né? O povo franco vai ter uma importância muito grande aqui de impedir aí o avanço, né? Quando a gente fala, aqui inclusive, o Carlos Martel vai se converter ao cristianismo, tá? Então, quando a gente vê aí católicos e muçulmanos brigando, né, Ocidente e Oriente, Torres Gêmeas, né, o avião bateu nas torres e acabou com os Estados Unidos, acabou ali com Nova York, Ocidente. O avião, né, foi invadido lá pelos caras do Oriente, né, o povo islâmico, o povo muçulmano. Isso é de muito tempo, sabe? Essa briga entre Ocidente e Oriente é de muito tempo. A gente está vendo aqui, olha, lá na antiguidade, ok? Então ele vai se converter muito para conseguir ali o poder também da católica, a católica que estava começando a ficar muito forte nesse momento. Então ele vai se unir aí, o poder religioso e o poder temporal, o poder político e o poder religioso vão estar unidos nesse momento, tá? Vai ser, obviamente, para fortalecer o poder dele, e a católica também vai gostar muito disso, porque vai conseguir mais fiéis, tá? O Pepino Breve, filho do Carlos Martel, vai dar início então a essa dinastia carolíngia, né, que está aqui, olha. Mais tarde a gente vai ver um cara chamado Carlos Magno, que vai se tornar imperador, também vai se converter, também vai aceitar a religião, né, católica, o cristianismo, tá? Então, quando Carlos Magno morre, a gente vai perceber esse Império Franco, esse povo franco que tinha crescido tanto, que tinha inclusive expandido muito, né? Enfraquecendo, porque vai ser dividido em três partes, esse governo aí do Carlos Magno, né? O povo franco, a administração vai ser dividida em três, entre os netos dele, e aí vai ficar mais suscetível às invasões, o povo franco, né? Vai enfraquecer muito o povo franco a partir do Tratado de Verdun. Esse Tratado de Verdun vai dividir aí esse governo em três partes, tá? E aí cada um vai tentar administrar de uma maneira, cada um vai ficar com uma parte desses três netos, né? Importante a gente colocar aqui a coroação do imperador, olha, no século VIII, né? Pelo Papa, com o apoio da católica, tá? Aqui eu vejo, olha, doação de terras, descentralização imperial, a partir do momento que doa terras, cada um vai governando do seu jeito, percebam? Percebam que quando doa a terra do império, cada um vai governar de uma maneira. Então esse império vai enfraquecer, perde aquela ideia de centralização do poder, porque cada um vai governar do seu jeito, tá? E o Tratado de Verdun também vai ter um peso grande quando Carlos Magno morrer e o império ser dividido. A gente já está vivendo aqui o feudalismo, tá, gente? Mas o próximo módulo fala especificamente de feudalismo, fala especificamente aí de Idade Média no mundo ocidental, tá? Eu fecho aqui para vocês, então. Tentem fazer os exercícios, tá? Passei um módulo todo, porque esse módulo foi mais curtinho, ok? Até semana que vem. Beijo.